Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Conversa Paralela com a turma de administração. E hoje vamos dar continuidade ao nosso podcast da semana passada, que fala da trajetória de quem começou cedo e transformou seu negócio em uma marca. Hoje a gente vai estar com uma discussão diferente, porque a gente não tem um convidado para falar da experiência dele. Hoje a gente vai discutir como é importante os passos para se ter nessa trajetória, como que a gente pode ajudar os nossos alunos, esses empreendedores, a chegarem, a construírem essa trajetória, a afirmarem essa marca. E vou apresentar a nossa aluna, a Daliane, que vai estar dando continuidade a esse podcast com a gente. O nosso convidado, Guilherme, que também está com a gente. Oi, eu sou a Daliane, sou acadêmica de administração aqui do ICEV, atualmente do sexto período. E hoje, no nosso podcast, a gente vai ter a presença da professora Maria Rebelo, do qual eu tenho o privilégio de ser aluna. E ela vai se apresentar para vocês e assistam até o final, porque aqui vai ter muito conteúdo legal ao longo desse podcast. Meu nome é Maria, como a Daliane falou, sou professora da casa do ICEV e hoje a gente vai conversar sobre gestão empresarial, sobre negócios. Além de professora do ICEV, eu sou consultora e empresária. Dando continuidade ao tema da semana passada, do nosso podcast anterior, a gente viu a importância, como é desafiador, né, esses jovens, vou trazer como exemplo a Daliane, que também é empreendedora, que começou a empreender muito cedo, o Guilherme também começou a empreender muito cedo, tem histórias de coisas que deram certo e erradas, né, Guilherme? Sim. E assim, eles têm muita ideia, eles têm muita vontade, mas o que é importante nessa trajetória para que eles consigam realmente ter sucesso, né? O Guilherme teve 2, 3, 4 empreendimentos que começou e não deu certo, mas que gerou muito aprendizado, né, Guilherme, que vai poder falar para a gente assim um pouquinho desses desafios, né? Temos a Daliane também que começou, mas com um suporte, e é sobre isso. Eu queria que você começasse fazendo uma explanação do que você acha dessa trajetória, do que é importante para eles iniciarem. E temos também a Maria, que também botou o negócio cedo, e tem um negócio que deu certo, e tem uns que não deram certo também. Silvia, eu sempre sou a favor da pessoa começar com o que tem, né? Ter a coragem de iniciar e começar. O que eu costumo dizer é que eu sou contra continuar só com o que tem. Então, a gente tem que ir em busca de conhecimento, de melhorar, de aprimorar, para o negócio evoluir e se manter constante durante o tempo, fazendo essa inovação constante, que é um grande desafio dentro das empresas, desde as microempresas até as empresas de grande porte. Então, é começar com o que tem e ir melhorando esse processo, né? Errando rápido, corrigindo rápido e evoluindo. Eu costumo dizer que o que diferencia as empresas que dão certo para as empresas que não dão certo, geralmente é só a gestão. Porque a gente vê loja de roupa fechando e loja de roupa dobrando de tamanho. Salão de beleza fechando e salão de beleza dobrando de tamanho. Muitas vezes na mesma localização, com público-alvo semelhante, com produtos idênticos. Então, o que diferencia um negócio do outro? Na grande maioria das vezes, é a gestão. E o que seria importante para eles terem uma boa gestão, já que não necessariamente eles estão preparados para isso? A vivência prática traz experiências relevantes, tem coisas que só a prática ensina, mas o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, ele lhe dá base, ele dá fundamento para você fazer decisões mais críticas, mais analíticas, baseado na teoria que a gente... Maria, mas a teoria na prática não funciona. Muita coisa da teoria na prática funciona. Tá? E muita coisa não funciona exatamente como está na teoria, mas você adapta para a sua realidade. E muita coisa, Maria, da teoria não funciona porque eles não colocam na prática. Perfeito. Eu falo isso muito para os meus alunos. É diferente. Não é diferente, né? Porque você tem que analisar o ambiente onde você está inserindo aquela teoria, né? Eu tenho a Daliane vai inserir no pet dela, o Guilherme vai inserir nos projetos. Eram projetos de quê, Guilherme? Bom, quando eu iniciei, eu comecei com as ideias que eu tinha. Então, a vontade maior, assim, dos alunos que estão iniciando é botar alguma coisa para botar logo para a prática, que a gente fala disso, é prática, é isso. Então, justamente você inicia ali comecei com roupas, fazendo artigos assim mesmo de roupa, vestuário. E aí eu aprendi muito ali sobre processo, sobre venda, sobre
branding, que eu nem sabia que era isso. Aí depois na faculdade eu vim descobrir que o nome era branding, né? Que você atrelava vários fatores ali à marca. Mas é algo que, assim... Tá aí você falou, você foi aprender lá na prática sobre processos. Mas, e aí onde eu Constatou na teoria. Exatamente, porque Sim. eu falo muito, muito isso em sala de aula. Não adianta vocês virem assistir aula se vocês não levam essa ferramenta que vocês estão aprendendo aqui em sala de aula para o seu dia a dia. E aí é onde que há uma contradição. Não funciona na prática. Não vai funcionar se você não colocar para aplicar. Você tem que adaptar a sua realidade. Exatamente. Né? E assim, eu sou totalmente contra quem fala que faculdade é só teoria. Não é, gente. Faculdade tem prática, faculdade tem estágio, faculdade tem atividades práticas, tem direcionamento, tem desafios para serem resolvidos. Então, a faculdade também é teoria, né? Que é muito importante. Como o colega falou, ele observou o quê? Ele viveu lá, como a gente diz no Bom Piauí, na tora, na prática, né? E depois, quando ele chegou na faculdade, ele viu que aquilo ali tinha um fundamento, que aquilo ali já existia, ele só não sabia o nome. E assim, claro que traz uma facilidade melhor de aprendizado quando você está na prática. Fazendo o caminho inverso. Ele estava lá, aprendeu sobre o processo, quando ele veio para a sala de aula, que viu aquela forma de processo na teoria, ele começou a entender melhor o que o professor estava falando, e aí conseguiu adaptar melhor esse ensinamento para a empresa dele novamente. Mas isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava falando, né, que eu pego o exemplo de uma aula que eu tive pelo passado, uma disciplina, que era a disciplina de processo, de logística. E aí nessa disciplina a gente aprendeu sobre como comprar, como você faz estocagem, era uma disciplina bem de logística. E eu já trabalho com isso, né, há muito tempo que eu já empreendo. E meu Deus, eu faço muita coisa errada. E eu fui perceber dentro da sala de aula. Então, assim, quando eu comecei... corrigiu isso? Não, eu corrigi. Fez a pergunta. E essa de processos, ela me ajudou principalmente a comprar certo. Tem um fluxo de como você deve fazer uma compra. Não é só, acabou, vou pedir. Que eu pensava que era assim. Mas ela me ensinou a comprar melhor. E isso melhorou até meu fluxo de caixa. Entende? Não é, às vezes, a questão de estar entrando mais dinheiro ou menos. É como você vai organizar ele. E isso foi algo que eu aprendi dentro da faculdade. Que eu aprendi... Gestão dele. Exatamente. É tudo sobre gestão no final, né? No fim do dia, tudo é gestão. Muito bom. Guilherme, fala mais um pouquinho dessa sua história. Você disse que começou com roupas e aí depois parou. Isso, então, eu acredito que eu já tinha essa vontade de empreender. E aí, quando eu cheguei ali na fase final do ensino médio, eu tinha que decidir para onde é que eu ia, né? E aí, como eu já tinha esse perfil empreendedor, a verdade é que a gente é bombardeado hoje em dia por aquela informação de que você não precisa fazer uma faculdade. Uhum. Você consegue encontrar tudo assim na internet, e eu segui esse mesmo rumo. Até que... O YouTube tem tudo. Até que... o YouTube tem tudo. Mas aí eu, assim, graças a Deus, eu tenho pais que me barraram e disseram, não, você vai para a faculdade. E aí, em 2020, eu fui fazer administração porque eu tinha pessoas que faziam administração aqui no ICEV e me recomendaram, olha, lá tem um curso que é bem diferente. E aí eu vim fazer administração, fiquei 2 meses porque depois veio a pandemia. E aí na pandemia, realmente, eu com aquele perfil empreendedor de que queria ver logo tudo, eu acabei ficando em casa, não dei prosseguimento, até atrapalhou assim a continuidade do curso. Mas depois, quando voltou presencial, eu vi que ali tinha muitas oportunidades que eram abertas, muitas atividades fora de sala de aula, que é muito importante também a gente conhecer outras empresas ali na prática. E aí, assim também, eu dei continuidade aos empreendimentos que eu já tinha como ideia. E aí, fazendo ali unindo a prática com a teoria, eu fui percebendo, justamente como a Daliane falou, o que eu estava errando, o que eu podia melhorar, as coisas também que pode trazer como inovação, porque a faculdade também mostrou isso, muita inovação que você pode botar ali na prática. E aí, foi esses os ensinamentos que eu acredito que eu não tenho como abrir mão disso. Entende? Hoje em dia eu percebo o quanto que a educação, a parte teórica, ela é muito importante. A primeira coisa que eu fiz após concluir agora a faculdade de administração foi já buscar após, e eu acredito que eu vou continuar fazendo isso ao longo de toda a trajetória. Entende? Até porque as mudanças ocorrem cada vez mais rápido. Sim. E a gente tem que estar se atualizando, né? Uma coisa interessante na fala do Guilherme, essa questão de ele, eu queria dar continuidade, eu queria continuar empreendendo, e a gente vê nos jovens
que tem esse vírusinho do empreendedorismo, que eles querem logo a ação, porque empreendedor ele trabalha com a ação, né? Então ele quer começar de qualquer jeito, que foi um ponto que a Maria colocou, a gente tem que iniciar. Se eu tenho a ideia, eu tenho a ação, eu tenho que iniciar. E aí, nesse percurso, a gente vai buscando melhorar. E isso é um perfil dos nossos alunos, Maria. Eu tenho muito aluno hoje que entrou no curso de administração porque queria melhorar o seu negócio. E a gente vê que vários já têm empresas, né? A maioria, olha, ou então trabalham em empresas ajudando na parte de gestão. Eu tenho engenheiros, eu tenho alunos que começaram outros cursos, que têm empresas que já estão muito seguras no mercado, mas que eles ainda entendem que precisam desse conhecimento para melhorar essa gestão. E outra coisa que eu acho importante aqui dentro da faculdade também é esse network que eles conseguem ter aqui dentro, né? Esse conhecimento que até foi o que o Guilherme colocou. A gente vai interagindo com outros, vai conhecendo outros negócios e vai vendo o que aqueles negócios podem agregar ao meu negócio. E isso enriquece de uma forma, né, esse percurso que não tem ideia. Inclusive entre eles, fazendo parcerias, né, se ajudando. Às vezes a Daliane passou por um problema que eu não passei ainda. Na hora que eu passo, a Daliane, como foi que tu fez para resolver? E aí nessa conversa vai todo mundo se ajudando, compartilhando ferramenta, enfim. Pronto, no Clube do Livro, que inclusive é um projeto que a gente tem na faculdade, né, dos alunos, e o Guilherme até participou no período passado do Clube do Livro, e a gente via muito isso, porque a gente se reunia, todo mundo, os alunos de administração, e a maioria tem empresa, né, já atua nesse mundo, e aí a gente lia uma coisa no livro, e a gente, meu Deus, eu passei por isso ontem. Aí outro falava, e como é que tu resolveu? Porque eu tô passando por isso hoje. Então, é muito legal isso, porque quando a gente compartilha essas experiências, a gente se ajuda. A gente se ajuda e vê, contigo fez assim, não deu certo. Eu fiz assim, vamos ver se vai dar certo? Ai, eu amo administração. Quando a gente compartilha a dor, são mais cabeças pensando na resolução do problema. E aí a gente consegue fazer, às vezes, com menos dor, mais rápido, mais fácil. Exatamente. Otimiza os processos. Agora, Daliane, eu tenho uma curiosidade. Eita, vai. Valoré, que é um outro exemplo, né, de jovem que começou cedo e que está construindo a sua marca, firmando mesmo a sua empresa no mercado. Hoje a sua empresa já tem quantos funcionários? Como que você lida com isso? E como é a presença do jovem no mercado? Você teve dificuldade de negociar com o fornecedor por você ser jovem? Você tem dificuldade com os seus funcionários por você ser jovem? Qual o perfil dos seus funcionários? Muita pergunta, né? Pronto, tá certo. Amanhã, dia... É que eu não sei que dia vai lançar o podcast, né? Mas, no caso, dia 26 de setembro de 2025, a minha loja completa 5 anos. Exato 5 anos. Atualmente, a gente tem 4 funcionários hoje. E eu comecei com 15, né? Hoje eu tenho 20 anos. Eu comecei muito nova. Então, é muito complicado, porque muito novinha, o povo não dá moral, né? E eu já sabia de muita coisa, mas... Quem é a dona da loja? Então, sou eu. Aí deslogar essa menina. Exatamente. Então, por exemplo, negociação. Às vezes a pessoa achava que eu, por ser nova, eu era burra. Aí queria jogar uma proposta de negociação como se eu não tivesse base de mercado, como se eu não entendesse. Eu falei, não é assim que a gente vai fazer. No caso de funcionários, isso acontecia. Eu acho que hoje, por eu já estar mais firmada nisso também, não é algo que eu percebo tanto. Mas há um tempo atrás eu percebia muito, né? A gente vai seguir esses processos, eu quero que você faça assim. E, né, a gente vai dando feedback, eu vou te repreender e a gente vai se ajustando. E a pessoa 10 anos mais velha que eu olhava e eu vou obedecer essa daí, essa meninazinha. Só que isso também é algo muito do conhecimento, né? Quando a gente começa a mostrar que você tá entendendo o que é que você tá falando, eu não tô falando isso porque eu acho, não. Eu tô falando isso porque eu sei. Porque eu tenho autoridade nesse assunto, porque eu entendo, eu sei como funciona a minha rotina de loja, eu conheço os meus clientes, eu conheço meus fornecedores, e eu conheço tudo que está acontecendo nesse ambiente, nada que é à toa. Então, a pessoa começa a olhar você de outra forma também. Ela começa a ver que você entende, e que se você chamar a atenção dela, não é à toa, é porque você sabe que aquilo está errado. Então, isso foi uma construção, foi algo que eu fui adaptando ao longo dos tempos, e começaram a me olhar diferente também.
E que suporte você teve? Pronto, quando eu comecei, eu cresci nessa área de pet, né? Eu tenho um pet shop, que é o meu pet, que todo mundo vai seguir agora. E no caso, a minha mãe, ela sempre teve loja desde muito tempo. A empresa da minha mãe já tem 23 anos e eu tenho 20. Então eu nasci dentro disso, né? E no caso, ela sempre me levou pra estar dentro do negócio dela. Então eu cresci mesmo nesse meio, vendo como funcionava a venda, o mundo do varejo, e algo que me desenvolveu muito, porque eu peguei muito conhecimento prático, né? Eu via como funcionava a rotina. Então, quando eu abri o meu negócio, eu já tinha esse suporte da experiência, mas também eu tive, é claro, né? Eu tive apoio dos meus pais para me orientar de uma maneira melhor, e depois disso eu só foguete não dá ré. A Daliane falou uma frase que vai fazer 5 anos, né? Isso é a Daliane de negócio. E tem um dado curioso, que a última pesquisa do IBGE colocou, que 60% das empresas no Brasil morrem antes de fazer 5 anos. Então você passou aí da fase de risco maior. Tá Agora é o desafio de manter e se constar na... Você não vai entrar nessa estatística. Obrigada. Maria, e aí falando, você lembrou um ponto importante. Quais são os desafios para esses pequenos empreendedores para eles não entrarem nessa estatística? Para não entrar nessa estatística, eu vou voltar para o assunto do começo do podcast, que é a gestão, né? E como é que a gente melhora na gestão? Fazendo rede de contato, network. Na faculdade, por exemplo, como a Daliane falou, um exemplo, todo mundo conversa e todo mundo se ajuda, frequentando ambientes de inovação, onde você está conectado e está sabendo o que está acontecendo, as novidades que estão saindo, e capacitação. Curso, desde os cursos mais simples, como, por exemplo, que o Sistema S oferece, mas também cursos de graduação, de pós-graduação. Por quê? Porque eles lhe dão ferramentas, eles lhe atualizam, eles lhe dão técnicas específicas para resolução de problemas, para priorização de problemas. Então, essa capacitação constante para trazer conhecimento para dentro do negócio, aliada a você frequentar ambientes de inovação, desde encontros de empresários até feiras, para ver o que está acontecendo no meu setor. Um dos primeiros pontos quando a gente vai abrir um negócio é entender do negócio. Sim. Né? Então, eu imergi naquele universo de o que acontece no meu segmento, o que está se desenvolvendo, está se estudando, quais são as máquinas que estão saindo, quais são as tendências para os próximos anos. Então, eu não consigo me planejar se eu não estiver imergida nessa realidade. Então, se eu estou me capacitando, frequentando os ambientes de inovação e fazendo rede de contato, é muito difícil eu não dar certo. E eu queria mencionar um ponto, só complementando a fala, é de que, assim, existe um fator que eu posso virar para a Daliane e falar assim, Daliane, a empresa dela deu uma sorte, aí há mais de 5 anos, né? E aí eu gosto de uma definição de sorte por área de contato. O que seria? Quanto mais lugares eu tô, quanto mais rede de contato eu tenho, quanto mais, assim, abrangência eu tenho no meio que eu tô, é impossível a sorte não aparecer ali em algum lugar, entende? Ou seja, grande parte dos fornecedores, dos clientes que a Daliane tem, não foi sorte, foi porque ela estava lá no momento que precisava, na hora certa, e ela estava preparada para fazer aquilo. Verdade. Então, que é outra questão, isso é até um conceito da administração do papai Peter Drucker. Só complementando, do caso da frase da Maria, o curso de administração, eu estava refletindo isso esses dias, gente, antes de dormir. Ele ensina a gente não só sobre o seu negócio, ele faz você entender de empresas. Então, assim, eu faço o curso de administração não é só para entender do que eu atuo hoje, é para entender como funciona uma empresa. Não é um ramo específico, não é um mercado específico, é sobre empresas. O que é que elas todas têm em comum? O que é que toda empresa tem que ter? Porque toda empresa, ela tem coisas que, independente do ramo, todas elas têm que ter. Porque senão você não vai pra frente, ou então você vai engatar e não vai subir mais. E a administração, ela te ensina exatamente isso. Porque, na verdade, ser empresário é uma das possibilidades que o curso de administração de empresa lhe proporciona. É verdade. Então, você pode ser empresário, você pode ser gestor da empresa de outras pessoas, você pode ir para a carreira acadêmica para desenvolver novas teorias, para desenvolver novas metodologias, novas ferramentas de trabalho. Então, o curso de administração, ele é um curso que abre várias portas. E ser dono de uma empresa, ser empresário, é uma dessas portas. Apenas uma delas. É uma dessas portas. E sem falar que hoje o mercado ele tem exigido muito da gestão. Independente da área que você esteja, da sua formação, você precisa se vender para o mercado, você precisa se mostrar, você precisa mostrar o seu serviço, a qualidade, né, trabalhar o seu marketing, ter a gestão financeira da sua profissão, da sua vida. Então, em qualquer hora,
qualquer momento, você vai precisar, independente de você ser empreendedor ou não, você vai precisar administrar a sua vida, o seu negócio, né? Então, eu falo muito que se o curso de administração, mesmo que você tenha feito com todas as possibilidades, não tenha dado em nada, pelo menos que você aprenda a gerir a sua vida, porque é a base de tudo, né? Um dia desse eu fiz uma analogia em sala de aula, falando justamente isso, que tudo é gestão na sua vida. Você como dona de casa, por exemplo, eu sou dona de casa, eu tenho filhas, eu tenho uma casa, então eu tenho que gerir essa casa. Eu tenho que controlar meu estoque, que é a minha despensa, se tem muita comida, se tem pouco, porque tem gente para comer café, almoço e janta todo dia. Então eu também não posso comprar demais para que não vença os alimentos e eu perca dinheiro. Então eu tenho que fazer a gestão financeira das contas que eu tenho que pagar mensalmente. E tudo isso é fundamental na administração, é gestão. Verdade. E administrar as pessoas dentro de casa. Administrar as pessoas. Tudo que você pegar da administração cabe lá dentro. Eu falo muito isso. Né? Então, gestão financeira, gestão de estoque, os processos. Todo dia eu tenho que acordar minhas filhas, elas têm que escovar o dente, tomar café, deixar. Isso é um processo que eu faço diariamente. E se tem alguma interferência nesse processo, ou eu me atraso em algum lugar, que interferência? A criança adoece. Eu quis fazer esse destaque porque a gente não está falando só sobre o curso de administração. É você buscar conhecimento em qualquer área que você queira ser um profissional bom, excelente, porque bons tem muitos aí, né? A gente tem que ser destaque no mercado, mas entender que tudo é gestão. Falando de administração, eu sempre, quando recebo os meus alunos, eu digo, olha, vocês escolheram o curso certo. Por quê? Porque a gente nasce, cresce, reproduz e morre dentro de uma organização. E essa tem que gerir a herança, viu? Verdade. E essa organização, essas organizações, elas têm que ter a gestão, né? E mesmo que você não seja um administrador formado, mas você tem que ter conhecimento de administração, de gestão, para você ter sucesso nessa área. Inclusive, é uma crítica que eu sempre faço a todos os cursos de graduação, que qualquer curso de graduação que você faz, lhe abre a possibilidade de ter uma empresa. Então, se eu faço medicina, eu tenho a possibilidade de ter uma clínica médica. Se eu faço veterinário, eu tenho a possibilidade de ter uma clínica. Se eu faço direito, eu tenho a possibilidade de ter um escritório de advocacia. Se eu faço engenharia, e por aí vai. Então, qualquer nível superior que eu faça, existe. Uma das portas desses cursos eu tenho uma empresa. Agora, tem uma coisinha aqui me incomodando na fala do Guilherme, que ele falou assim, dá sorte. Tem muita gente dizendo aí que, fulano teve sorte. E tem muita gente reclamando. Eu não tive sorte. Eu não tive apoio. O governo não incentiva. Eu não tenho dinheiro, porque a gente sabe que para começar um negócio você não precisa ter dinheiro. Você precisa saber gerir o negócio, saber o que você quer, ter conhecimento. Então, essas desculpas, me fale sobre isso, Maria. Existem vários incentivos, né? Existem editais que você pode receber algum recurso, por exemplo, como startup, sem precisar reembolsar o dinheiro. Existem startups que pagam bolsas para incentivar no início do negócio. E aí tem startups como, por exemplo, Catalisa, tem muita startup que a FAPEP lança, o Sebrae divulga muitos esses editais também. E tem outros benefícios, como, por exemplo, na parte de tributação, você optar pelo Simples Nacional, na grande maior parte das atividades, você vai pagar um imposto reduzido. O microempreendedor individual, o MEI, você tem todos os impostos consolidados ali numa faixa de 80 e poucos reais, onde está incluso ISS, ICMS, dependendo da atividade que você vai desenvolver. Então, você vai pagar um valor, esses 80 e poucos reais, você contribui para o INSS em cima de um salário mínimo, você ainda está incluso todos os impostos. Então, existem vários benefícios. O Sebrae tem subsídio para consultoria, para curso, para essa parte de capacitação que a gente está falando, que é muito importante, e de auxílio nesse início, meio e fim também. A gente tem bancos que têm linhas de crédito especiais para micro e pequenas empresas, né, com um prazo maior de pagamento para você começar a pagar quando começar a se capitalizar e o negócio começar a rodar. E uma taxa de juros bem atrativa taxa também. De juros atrativa. Porque então, ninguém quer pagar juros, né? Mas eu costumo dizer que se você pega um empréstimo e se você paga em dias, você consegue movimentar aquele dinheiro que não é seu, que era uma desculpa que você tinha para não começar, né? Ou então a desculpa que você tem do seu fracasso, né? A gente tem que colocar a culpa em alguém, né? Se deu errado, eu tenho que colocar a culpa em alguém. Então, mas
Aí vem de novo a gestão. Eu faço um empréstimo, tem muita gente que diz, não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque ele não usou corretamente aquele dinheiro, não investiu no negócio, não teve retorno para poder pagar corretamente Verdade. aquele empréstimo. Mas se você consegue gerir, ter a gestão daquele dinheiro, você consegue outras facilidades maiores ainda com aquele banco, né, que podem aumentar o investimento na sua empresa, né, e você conseguir crescer com isso daí. Isso, e se você começar a pesquisar FINEP, FAPEP, essas fundações de amparo, Sistema S, sempre lançam esses editais para incentivar quem está no começo. Eles dão capacitação para você aprender. E NPI, se você quiser registrar uma marca, quiser registrar uma patente, você tem uma redução significativa no valor das taxas, se você for microempreendedor microempresa, empresa de pequeno porte, MEI ou pessoa física. Então, existem vários incentivos. Às vezes, quem está reclamando está sentado esperando. Mas se ficar sentado esperando no celular, ainda acha. Saber movimentar esse celular. Isso do financiamento é bem importante, porque assim, quando eu comecei minha empresa, eu não fiz empréstimo. Mas há mais ou menos 1 ano e meio a gente fez uma reforma, foi para um ponto maior, enfim, né? Tive mais despesas. E eu tinha um dinheiro guardado e eu pensei também na possibilidade do empréstimo. E eu lembro que eu falei com um professor, inclusive, da faculdade, sobre isso na época, e ele falou assim, faz um empréstimo. Eu falei, professor, mas tipo assim, eu tenho um dinheirinho ali. Ele falou assim, e vai bagunçar todo o teu fluxo de caixa? Faz um empréstimo. A taxa tava muito boa na época, eu não lembro se foi o Pronamp. Foi um assim, que tava muito bom na época que eu peguei. A taxa Selic tava ótima pra fazer. E aí eu falei assim, cara, eu vou arriscar. E eu lembro que eu fiz esse empréstimo e, nossa, não me arrependo de jeito nenhum, gente. Porque se pagou, entendeu? Se pagou, eu tive um fluxo maior. Gente, eu tô investindo no meu negócio com dinheiro dos outros. Entendeu? Assim, não bagunçou meu fluxo. Em caixa, ela botava pra render e ainda pagava o empréstimo. Exatamente. Então, assim, eu pedi a orientação de um professor na época. Ele me orientou da melhor forma, né? Porque ele é contador, eu tava pagando uma disciplina de contabilidade. E isso me ajudou muito, muito mesmo. E eu falei, nossa, fiz um bom negócio. É um dos pontos, né? Você passa a errar menos também. Exatamente. Você conta com alguém que pode lhe dar uns... Pode lhe dar uma ajuda. E também, você também pode negociar, às vezes não com o banco. Não, Maria, eu não quero concorrer nesses editais. Meu negócio não tem um grau de inovação relevante que eu possa caracterizar isso como uma startup. Eu também não tenho limite de crédito no banco. Certo? Pois negocia com os fornecedores. Tu consegue 30, 60 dias para pagar, que é o tempo que tu tem para vender, e aí tu vai fazendo virar o negócio. É a estratégia, e cada um... É verdade. Muito bom. E, Maria, quais os erros mais comuns você tem de diagnóstico hoje nas consultorias que você dá para as empresas? Pronto. Na maior parte das consultorias, o maior erro é não fazer controle financeiro. Porque muitas vezes tem a falsa impressão de que está sobrando, ou então se reclama que tem despesa demais, quando a gente vai ver, está confundindo ali a pessoa física com a jurídica. E também falta de planejamento. E quando eu digo planejamento, não é necessariamente planejamento de marketing, planejamento estratégico, mas o planejamento de compra. Como a Daliane falou, por exemplo. No começo, a gente compra muito errado, mas você vai ficar 5 anos comprando errado. Né? Eu entendo as primeiras compras serem erradas, você está entendendo o público, você está entendendo, mas você está 5, 6, 8 anos, continua comprando errado. Maiores erros nas compras. Comprar produtos que não saem, comprar produtos perto de vencimento, não saber negociar prazo de pagamento, porque você não controla o seu financeiro e aí você não tem noção do seu fluxo de caixa, do tamanho do seu giro. Você compra e vende, mas esquece que o cartão de crédito só vai pagar daqui a 30 dias, tá? Isso do cartão de crédito ajuda a quebrar muita empresa. Antecipação. E aí isso reflete, isso reflete em controle de estoque, aí isso reflete em diminuição de caixa para investir em marketing, aí isso reflete que você vai ter que demitir as pessoas porque o dinheiro... E aí a bola de neve vai juntando. Verdade. Maria, tem uma característica desses jovens, tá? Eles começam o negócio pensando numa paixão. Tá? Eu gosto disso, quero trabalhar com isso, né? São alguns também vão, o mercado que está dando dinheiro é isso daqui. Então, geralmente, para iniciar o negócio como jovens, tem esses 2 pontos. No caso da Daliane, a mãe tinha um pet, ela cresceu dentro do pet, foi apaixonada por um negócio e acabou dando continuidade ao mesmo segmento.
O Guilherme, eu não sei se tinha alguém na família, Guilherme que trabalhava com Não. camiseta, achava que dava dinheiro. Não, era empreender porque eu gostava do ramo, gostava daquilo de usar a criatividade para criar algumas peças. Se identificou a oportunidade que Isso. foi. E aí, o que você acha desses primeiros pensamentos na hora de abrir o negócio? Porque todo mundo tem dúvida. Será se é isso? Será se é aquilo? Né? Então, eu vou por a paixão, eu vou por o que eu acho que está dando dinheiro, eu vou por o que eu acho que eu tenho criatividade. O que você acha que deve ser, que é o melhor? Isso é muito relativo, porque depende muito da motivação, né? Eu estou empreendendo por necessidade, porque eu tenho que fazer dinheiro, então às vezes não é o que quero, é o que dá. Ou então não. Eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem fazer negócio com uma coisa que elas são apaixonadas, que aí junta tudo e é só felicidade. Mas o ponto principal, eu vou começar por paixão, porque a maioria começa por paixão, e que bom começar por paixão, porque você está gostando, mas ficar atento aos sinais dos clientes que estão comprando, principalmente os primeiros. Porque nem sempre o que você ama é o que o seu cliente quer comprar. Que bom que for, se for, que bom que seja, né? Confundi aqui, mas se for, que bom que seja. Mas, às vezes, você insiste muito numa coisa que você ama e não é o que o seu cliente está disposto a pagar. Então, às vezes, você começa pela paixão e depois você vai vender o que você nem é tão apaixonado, mas é o que estão comprando. E a gente está falando de negócio. E aí, Maria, mas o que eu amo não está dando dinheiro, certo? Então, você deixa como hobby e vai ganhar dinheiro como o seu cliente está querendo pagar. Eu já passei por isso, sabe, Maria? Eu lembrei agora. Eu também. O meu primeiro negócio, esse que eu disse que não foi tão bom negócio, era eu e minha irmã, uma loja de presentes online, em 2012. E era tipo, a ideia principal era os presentes rápidos. Então, você comprava online, a gente entregava em Teresina em determinado tempo X. Né? E também poderia comprar, podia ter lista de casamento, enfim, era um site de presentes. E é porque eu amava. Minha avó deu baixa no CNPJ dela com mais de 90 anos. Ela morava em Fortaleza e ela tinha uma loja de presente. Ela vendia muita coisa de porta-retrato, cristal, de decoração. Legal. E até hoje eu amo essas coisas de decoração, de arrumar a casa, de botar as coisinhas. E aí eu era apaixonada por isso. E minha irmã, eu já estava formada. Eu já estava trabalhando com gestão empresarial. No começo ainda eu era bolsista do CNPq. E aí, minha irmã ainda estava na faculdade de moda, e ela não estou trabalhando, pois vamos, eu cuido mais, minha irmã tomou muito mais à frente do que eu, porque ela tinha mais tempo, mas eu também junto com ela. A mamãe foi o banco financiador. Negócios de família. No início, ela comprou o primeiro estoque da gente, foi a mamãe, para depois a gente pagá-la. E assim, até que deu certo, mas eu tomei outro rumo para as coisas que eu queria e terminou que a gente não priorizou. Até que deu um pouco certo, sabe? Mas não foi tanta prioridade nossa e por isso o negócio não foi para frente. Mas foi uma experiência que foi pela paixão, né? Eu queria, e eu acho também que não foi muito o time correto, né? Era um marketplace em Teresina, comprar presente online, eu acho que não era ainda o momento. Se eu tivesse aberto, acho que uns 5, 6 anos depois tinha sido melhor. Né? Eu não teria priorizado outras coisas, eu tinha ficado nesse. Eu priorizei outras coisas porque deram mais. Eu fui sacoleira durante muito tempo, né? E aí eu ia com uma pessoa que tinha muita expertise, eu ia para Fortaleza comprar e trazia para Parnaíba. Na época eu morava em Parnaíba. E aí eu comprava o que eu gostava. Foi assim que eu primeiro comprava o que eu gostava. Eu queria ter isso, aí eu comprava. E aí, aí eu olhava para a sacola da outra pessoa e dizia, isso eu não tenho coragem de comprar. E ela dizia assim, leva que isso sai. E eu, isso sai? E o pior é que saiu. Mas eu dizia, eu não vou levar isso, porque eu não compraria isso. Né? Então tem muita coisa que a gente querer impor. Sim, nosso gosto mas aí a gente tem que ter muito cuidado. Ter cuidado para observar o cliente, porque a gente faz o negócio para ele. Exatamente. Começar com o que gosta é bom, porque às vezes você até ganha um ânimo em falar, né? Sim. Você coloca a identidade ali. O que eu tô dizendo é que bom começar com o que gosta, mas ter o senso crítico para saber se o que você gosta, quem vai lhe pagar também. Porque uma vaidade. Olha, Maria, no caso da Silvia aqui, vou dar. A Silvia, eu não gosto disso aqui. Ela tá dizendo que isso eu vou comprar. E saiu. Tá, então eu vou deixar pra comprar o que eu gosto pro meu guarda-roupa mesmo. Comprar o que vende. Exatamente. É negócio. Né? E eu tinha muito aquela história. Se ninguém comprar, eu fico. E nessa guarda-roupa.
rico. Tudo bem, então. E isso, gente, para quem está iniciando, é um risco É muito verdade. grande. É um risco muito grande. Então, uma coisa interessante é a gente olhar o nosso negócio para o cliente, não para a gente, por mais que a gente seja apaixonado por aquilo, né? A gente tem que ter esse olhar do cliente e entender o que ele quer, quanto ele pode pagar, né? Porque às vezes a gente compra, quando a gente vai ver o nosso público era outro que não está disposto a gastar aquela faixa. Aí você tem que ir consertando. E se você não se atenta a isso, você morre. E isso você colocou, que é muito importante. A gente entender realmente quem é o nosso público. Porque às vezes a gente acha que tá ali. Esse geralmente é o primeiro passo. E será se esse público... Porque a gente pensa primeiro logo nos nossos amigos, no ciclo que a gente está inserido, né? Será se todo mundo... fulano compraria isso daqui. Compraria a primeira vez por simpatia, para incentivar. E depois? Mas para manter, quem é o cliente que vai manter o seu negócio, né? Muito bom. Então, estamos quase chegando ao final. Essa é a hora Tá vendo como foi rápido? Tá vendo como foi rápido? Mas, assim, Maria, tem algum ponto que você acha que é interessante ainda destacar para quem está iniciando agora? Para quem está iniciando agora, eu vou ser redundante com o que a gente já conversou. Para quem está iniciando agora conheça seu cliente, comece com o que tem e não pare nunca. Que assim como a vida da gente, todo dia a gente toma banho, a gente escova o dente, a gente se alimenta, a gente faz atividade física, a empresa é do mesmo jeito, para se manter viva, ela tem que rodar todo dia. Guilherme, o que é que você acha? Bom, eu concordo, e eu acredito que eu adicionaria só um ponto, que saiba que sempre tem algo novo para aprender. Sempre tem algo novo para aprender, sempre tem alguém novo para conhecer naquele ramo que você escolheu, e também seja constante. Reafirmando o que você já falou, que é você ser constante. Vai ter dias que você vai estar desanimado, vai estar para baixo, mas que o negócio precisa que você esteja de cabeça levantada e seguindo em frente, não é verdade? E gostaria de agradecer muito, tá, pelo convite. Passar a palavra agora para a Silvia, tá bem? Mas agradeço muito mesmo por estar aqui. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua, Guilherme. Adaliane, o que é que você acha que você diria para esses jovens que querem empreender? Pronto, eu acho que foi algo que a gente pontuou todo o podcast e é algo que eu aprendo todo dia na faculdade. Inclusive, quando a Sarah foi minha professora, ela falava muito isso. Conhecimento técnico. Não tem como. A gente precisa, realmente, a prática é importante, a experiência é importante, mas ela só se aprimora e ela só se alavanca quando a gente entende do conhecimento técnico. Isso é fundamental. Juntar os dois, porque assim, muito conhecimento técnico sem prática, também a gente não sabe como, mas muita prática sem conhecimento técnico é aquela coisa. Não basta você saber, você tem que saber o que fazer com o que você tem, né? Perfeito. A gente falou sobre iniciar com o que a gente tem, né? Não ficar esperando aquela coisa, assim, o momento perfeito para falar, para começar. Que ele não vai chegar. Né? Então, deixa eu falar uma coisa. Tem uma frase que a senhora sempre fala nas aulas. A senhora não falou ela hoje aqui, mas a senhora sempre fala. Pois fale, que ainda nessa pegada de você começar com o que tem. Uma vez a senhora disse assim, quando você começa e tá tudo perfeito, você começou tarde. Isso. Isso eu escutei numa palestra de uma empresária que eu admiro muito, e ela falou, se você não tem vergonha do primeiro produto que você vendeu, é porque você começou tarde demais. Muito bom. Isso é uma grande empresária brasileira, e aí ela falou isso numa palestra, e isso me marcou, e eu falo, faz sentido, gente. Faz sentido. Faz muito sentido. Aí eu fiquei lembrando das primeiras vendas que eu fiz, o que eu falei, como eu me importei do primeiro contrato que eu entreguei. Você vai refletir depois, como eu melhorei depois daquilo ali, né? Como... Ainda bem que eu comecei com o que eu tinha, porque se eu tivesse esperado ter o contrato perfeito, tudo, outra pessoa já tinha começado, já tinha pego o time, já tinha pego aquele cliente, e o cliente fechou e tá tudo bem, e depois eu evoluí, eu fui melhorando junto com ele, e até hoje é cliente meu esse primeiro. Ai, que legal. Então, a gente falou hoje sobre iniciar com o que a gente tem, a gente falou sobre a importância da gestão do negócio para a gente dar continuidade, a gente falou sobre o conhecimento e capacitação contínua, que isso é a base, né, para a gente construir essa carreira, a importância do suporte, do meio que a gente está inserido, né, o suporte que a gente tem, não ter vergonha de pedir ajuda, de professor, de colega, de pai, de mãe, de alguém que tem uma experiência, né, esses suportes são importantes, principalmente quando a gente está começando. Falamos de criar autoridade
Ou seja, se você gosta tanto de trabalhar com roupa, com pet, com produtos de presente, você tem que conhecer sobre aquilo ali, você tem que ter autoridade, ser autoridade no conhecimento sobre os seus produtos, sobre o seu negócio, sobre a área, sobre o seu cliente, né? E isso vai dar segurança para as pessoas que estão trabalhando com você e para o seu próprio cliente e para você no mercado, né? Falamos sobre os incentivos que as pessoas reclamam muito, mas os incentivos estão aí e que tem que ir buscar porque ele não vem bater na sua porta. Tem uma historinha que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas que eu acho muito legal. Aquele pastor Cláudio, ele fala que se você está querendo casar e não sair de casa, tem uma coisa errada. Porque se vier um senhorzinho bater na sua porta dizendo que quer casar com você, fuja. Porque tá errado. Ninguém vem bater na sua porta para oferecer uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de mercado. Não sei se vocês viram um vídeo que está circulando aí, a mulher colocou o currículo dela e disse, olha, meu currículo está pronto, vocês que querem, vem buscar aqui em casa. Vocês viram esse vídeo? Não, graças a Deus. Ela disse, olha, vem buscar aqui em casa, porque eu tô aqui muito tranquilo, mas se vocês estão precisando de funcionário, vem ver o meu currículo, tá aqui. Não, vocês estão precisando. Não, vocês estão precisando, vem buscar aqui. Muito Gente, bom. esse vídeo repercutiu, foi muito legal. Não vem, essas empresas não vêm bater na sua porta, né? Então, a gente tem que na porta deles. Tem que bater na porta dele, até porque eu também tô querendo, né? Eu quero buscar, eu quero crescer. Então, dentro de casa, sentadinho, não vai. Tá? Eu assisti alguns cursos com o José Roberto Marques e ele dizia assim, existe um momento de você sentar a bunda na cadeira e existe um momento de você levantar a bunda da cadeira. Então, tinham as plaquinhas, né? Ó, aqui a gente vai sentar a bunda na cadeira. Então, vamos estudar, vamos buscar conhecimento. E agora tá na hora de você levantar a bunda da cadeira e correr atrás disso daqui. Porque só sentado não vai, só correndo também não vai. Então, tem que saber o momento de cada um. Falamos da importância do controle financeiro, né? Que é a base do negócio. A Maria até deu alguns exemplos de empresas que não conseguem ter sucesso porque não tem gestão de estoque, não tem gestão de fazer pedido, não tem gestão do financeiro. Falamos das oportunidades de incentivos que tem de instituições para pequenos empreendedores. Falamos da importância de ser persistente e a constância. Foi praticamente o que a gente encerrou aqui. Nossa, foi muita coisa. Verdade, foi muito produtivo, tá? Que podcast que deu muitos insights. Então, assim, para vocês continuarem com a gente, assistindo os nossos podcasts. E não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, exatamente, de sugerir novos temas, né? E eu acho que, assim, que foi maravilhoso conversar com vocês hoje, né? Acho que a gente tem que colocar esse podcast que foi enriquecedor para esses jovens que querem começar um negócio e sustentar esse negócio. Importante. Eu queria agradecer o convite, eu adorei participar. Eu amo conversar, amo falar, então para mim é maravilhoso estar aqui. Que legal. Sempre que precisarem, estou à disposição. Maria, sua contribuição hoje foi assim demais. Sem você não tinha tido esse sucesso. Obrigada por você estar com a gente, tanto em sala de aula, né? Mas sempre disponível. Sempre... Gente, a Maria é assim, né? Tudo que a gente precisa, ela tá com esse sorriso. Não, tá certo. Não, eu tô aqui. Não, sabe? É assim. Ela com uma rotina 1 milhão de assim pra gente. E assim, é pra todo mundo. Então, daí a gente falou em suporte. Então, assim, a Maria é um suporte que os nossos alunos, mas assim, que empresários, né, colegas podem ter, mas não abusem. Não abusem. Então, alguém quer se despedir, quer deixar mais alguma? Eu acabei cometendo uma gafe naquele momento, achei que tava despedindo. A gente tá, foi eu que falei demais, pessoal se despedindo. Mas quem chegou até o final desse podcast saiu daqui com muito conhecimento. E eu tenho certeza que o pensamento vai ser diferente. E eu espero que as atitudes e os empreendimentos também. É isso. Então, gente, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Show. Show. Tem o nosso...